O Brasil atravessa uma quadra de abandono a princípios. Sim, perda de parâmetros. Inversão de valores. É dar o dito pelo não dito. Certo pelo errado. E vice-versa. Hoje nós temos a satisfação de receber Fausto Macedo, jornalista, repórter de política do jornal O Estado de São Paulo. Caro colega, no início de sua carreira, você foi destacado para cobrir polícia, né, como setorista no antigo DEIC. Ainda que não tenha registrado nos papéis, até porque o regime de então não permitia, o que de pior ficou gravado na sua lembrança? Se não quiser responder, tudo bem, nós entendemos. Não, vamos responder. Eu cobri a DEIC e também DOPS, que ainda sobreviveu, que eu entrei no jornal em 74, até 82 o DOPS ainda existiu, eu cobria. O que restou, marcou muito eram os métodos violentos da polícia. Não quero dizer que tenha acabado, mas não é mais como antigamente, né? Que era a truculência toda a prova. Os jornalistas não tinham acesso a nada, era muito difícil. No DOPS, dirigido pelo delegado Fleury, e no DEIC havia aquele ranço. Os jornalistas tinham que cobrir ali o que desse, o que aparecesse. Sim, o que era permitido, né? O que era permitido. E mesmo porque também não adiantava a gente fazer um levantamento aprofundado de algum caso de tortura, porque não era publicado. Agora, mas no meio de todas essas lembranças cinzas, algo de diferente deve ter ocorrido, você se lembra? Foi a época que logo surge o então secretário da Segurança, da época, o coronel Erasmo Dias, né, que, dada toda a truculência dele, ele recebia os jornalistas. Ele capitalizou, ele centralizou aquilo, talvez objetivando um futuro político, como logo depois ele saiu candidato, né, bom, então está explicado, né? E ele, praticamente todos os dias, ele recebia a imprensa para falar sobre os casos que estavam ali sendo apurados, né? Bom, então está explicado. Mas não quero dizer que ele era um democrata, não é isso, não. Agora, você tem uma vasta experiência, não é, Fausto, em todos os veículos de comunicação. Rádio, TV, jornais, enfim. Conte para nós, em qual deles o jornalista tem mais liberdade para simplesmente dizer? Em nenhum, né? Você tem a liberdade para apurar um fato e publicar aquela apuração, né? Agora, a liberdade para dizer o que pensa sobre determinada pessoa, determinada autoridade, não tem. Mas também não acho que seja totalmente ruim isso aí, porque cabe ao repórter apenas reportar fatos, né? Cabe ao jornal ter a sua linha editorial, né? Suas definições, suas ideias sobre essa ou aquela administração, porque o repórter cabe só publicar fatos, né? E isso segue o mesmo modelo para os três veículos, né? Mídia impressa, rádio e TV. Sim, mas às vezes quando você faz uma cobertura de uma matéria, quando eu digo simplesmente dizer, é assim, escrever tudo o que você viu. Sempre é possível isso? Ou às vezes nem tudo é possível dizer, entre aspas? Não, nem tudo é possível dizer, né? Até por uma questão de espaço, né? Antigamente havia um espaço mais generoso para você escrever nas páginas do jornal. Hoje, por uma questão industrial e contenção de uso de papel, os jornais estão mais enxutos, né? Até porque existe um consenso de que o leitor não aguenta mais ler páginas e páginas sobre o mesmo assunto. Sim. Então é melhor contemplar o leitor com textos curtos e objetivos, e aí é o que dá para fazer. É o que dá, né? Fausto, abre aspas, o jornalismo melhorou, mas poderia estar melhor, mais dinâmico e eficaz, não fosse o amordaçamento da independência política de alguns veículos que vivem em lua de mel descarada com o poder. Eu me lembro disso. Você quem disse isso. Mas é verdade, e continua assim. Na época da ditadura, que nós vivemos de 64 a 85, nem tanto até 85, até 80 mais ou menos, que depois houve já um arrefecimento. Nessa época, a gente sabia que a censura era feita pelo governo. O censor chegava no jornal, cortava ali o que bem entendia da sua reportagem e ia embora. Hoje a censura é do poder econômico. Os jornais não têm... É empresarial, né? É empresarial. Os jornais vivem de anúncios, vivem de faturamento. Certamente, os órgãos de imprensa vão pensar muito antes de falar sobre essa ou aquela empresa.
de ferir interesses comerciais. Claro, Há claro. um conflito, é inegável. Isso, em alguns veículos, esse conflito existe. E quanto à Polícia Federal, hein? Alguma vez ela funcionou como mordaça para os jornalistas? A Polícia Federal, hoje, ela vive um momento de divulgação de seus feitos, né? Ela própria faz questão de, praticamente todos os dias, promover grandes entrevistas coletivas sobre aquilo que considera importante para a atividade dela. Antes dessa fase que a Polícia Federal vive hoje, era praticamente inexpugnável a Polícia Federal. Você ter a informação lá dentro, entrar no prédio da Polícia Federal. De alguns anos para cá, no entanto, houve uma deliberada intenção de dar publicidade até para... tenho a impressão que até que é uma política de governo, né, para dizer que aqui nós combatemos a corrupção, aqui no Brasil não há contemplação, a corrupção não tem tréguas, aqui nós combatemos, com interesse até para o exterior. Com esse afã, né? De repente. Exato. Agora, eu estou te interrogando, né? Você está achando ruim, não? Me lembra o velho delegado Fleury do DOPS. Né? Não, pelo amor de Deus. Afinal, Fausto, agora vamos mais além. Um furo pode ser dado mesmo que isso desagrade alguma fonte? Pode. Pode, porque a gente tem que respeitar a fonte, mas tem que respeitar, sobretudo, o leitor, né? O interesse público. E a informação mesmo, né? É a informação, privilegiar a informação. Sim. Então, a fonte, ainda que não seja revelada, mas se não foi do gosto dela, não é possível ter um pacto, né, dessa forma. Não haveria sentido tê-la, né? Exato. E há casos que a gente conhece de jornalistas que têm a informação, detêm a informação, mas não publica. E que adianta? Pois eu entendo de outra forma. Em suma, a imprensa é realmente livre ou as notícias podem ser sacrificadas pela linha editorial do veículo? E até que ponto? Você já disse que podem, mas assim, podem bravamente? A imprensa, hoje, ela tem total liberdade, né, para publicar, a não ser que esbarre em interesses econômicos, né? Mas, então, não tem total liberdade? Não, total não. No total não tem, mas do ponto de vista político tem. Sim. Né? Embora alguns veículos em algum lugar do país tenham compromissos sérios com essa ou aquela corrente política, né? Ou muitas vezes são dominados por grupos políticos, né, que detêm o controle daquele veículo. Né? Agora, são raros os repórteres hoje que têm coragem de assumir uma denúncia, não são? Ou não? Olha, existe hoje a chamada indústria da indenização, né? Famosa indústria. Famosa indústria da indenização. Hoje, por uma vírgula mal colocada, a pessoa já se sente à vontade para ingressar com uma ação. Por isso que é importante cada vez mais o repórter tomar mais cuidado, muito né? cuidado, se valer, né? de documentos, né? Sempre tiver um preto no branco na mão para poder trabalhar. E mesmo assim não pode emitir juízo de valor, né? O repórter não pode, não tem o direito, o repórter não é o julgador, Sim. O repórter não é o acusador, né? Ele é apenas um repórter. Bem, colega, cá entre nós, é melhor brigar com Deus, porque Ele pode suportar tudo isso, né? Pode ser. Bem, nós vamos interromper alguns instantes. Você não saia daí, e daqui a pouco estaremos de volta com Fausto Macedo, jornalista e repórter de política do jornal O Estado de São Paulo. Até já. Como recebia há 30 anos atrás. A nível de tribunal, continua difícil acesso a desembargadores. A nível de primeira instância, há alguma facilidade para penetrar nesse mundo da toga. É esse o preço alto que o judiciário paga. Ele se encastelou de tal forma, ao invés de se abrir para a comunidade, que hoje paga um preço alto. Fausto Macedo, voltemos à terra. A lei de imprensa foi embora. Isso foi bom ou ruim? Olha, há uma polêmica, uma controvérsia muito grande, né, sobre isso. E
para mim, na prática, né, ela não mudou com a extinção dela, porque continuou o senso de responsabilidade, né, ao produzir um texto. Né. Muitas vezes eu cometo equívocos, né, mas não de má fé, porque eu acho isso inadmissível no jornalista. O jornalista cometeu um erro deliberadamente, de má fé, para perseguir esse ou aquele. Imperdoável. Imperdoável. Então, ou com lei de imprensa, ou sem lei de imprensa, tem que ser punido, né? Ou pelo menos vai responder a uma ação. Agora, na prática, no meu dia a dia, para mim, não alterou não tanto. alterou. Você acha que não? Não alterou, porque o risco continua existindo, né, na medida em que a gente produz alguma coisa imprudentemente, né? Mas, voltando a um tema que, um assunto que agora há pouquinho nós falamos, tem uma outra frase sua que diz: não temos o direito de nos apaixonar por uma fonte ou de odiar um investigado. Eu concordo, né? Concordo com isso. Mas, de alguma maneira, os jornalistas não estão isentos de sentirem raiva ou pena, né? É verdade. Muitas vezes. De alguma forma, esse sentimento não influi na matéria, ainda que indiretamente? Eu acho que existem profissionais que se deixam levar, né, por esses sentimentos. Quase que inconscientemente, né? Mas não tem o direito, né? Não tem. Eu acho que à medida que ainda mais vai ganhando experiência, tem que entender isso aí. Não. Mas é difícil, né? Quando você está assim, coberto de raiva, ficar isento na hora de escrever, porque você não quer, mas é difícil, né? Mas eu acho que o jornalista não pode ter raiva, né? Não, se ele tem, está no caminho errado, né? Nem raiva, nem amor, né? Mas se você cobriu polícia, quando você viu uma matéria, isso é uma coisa horrorosa, sabe? Uma morte incrível, uma matança geral. Isso, não, de alguma maneira, não te dá um sentimento de raiva? De raiva, eu não digo, mas de perplexidade, né? Sim. Chocado, né? Sim. Eu estava comentando com você ainda há pouco que eu fui ao México, passei 11 dias lá cobrindo a violência dos cartéis do narcotráfico, e aquilo é um banho de sangue todos os dias. Mas é diferente do Brasil? Não é diferente do Brasil, né? É que o México hoje está mais em evidência. Então, mas voltando à questão, né? Vi corpos nas ruas, então, corpos sem cabeça. Você vai escrever, isso não mexe? Não, me traz mais sensibilidade para escrever bem para o leitor, que é o que eu busco muito, né? Com um texto acho que traduz até melhor, né? Traduz melhor. Mas raiva não, nem do autor daquela chacina ou do policial que torturou. Sim, não, do fato em si, não. Agora, você acredita que as pessoas, porque acostumadas, né, ao jornalismo declaratório, vamos dizer assim, confundem o jornalismo investigativo com o chamado denuncismo? Olha, eu abomino a expressão jornalismo investigativo. Sim. Existe até uma associação brasileira, porque o jornalista, ele não é investigador, ele tem que publicar fatos, né? O repórter, o que eu acho que existe, eu costumo dizer isso aí, existe o jornalismo de papel. Se o repórter não tem uma cópia de uma denúncia ou de uma inicial de uma ação de improbidade ou de uma sentença ou de uma inspeção do Banco Central, ele não tem como fazer uma reportagem, ele não tem como denunciar A, B ou C. Né? Então, ele tem que buscar essas informações em fontes oficiais. Não é? O repórter não pode se valer do ouvir dizer, né? Pega alguém na esquina, ouvir dizer que fulano é ladrão. Não pode ser assim. Então, o repórter investigativo, para mim, não existe. Existe o repórter, apenas o repórter. Sim. É fato que o que conta mesmo no jornalismo é o olho no olho, né? Agora, sem dúvida. Pela falta de tempo hoje em dia, pela falta também de jornalistas, né? Digamos que a cidade possam massacrou sair. Como é que o ficou bom isso? jornalismo. A cidade massacrou. Hoje é impossível. Quando eu cobria a polícia, de 74 a 92, eu podia cobrir uma chacina em Parelheiros, um assalto no Butantã, um outro assalto em São Miguel Paulista, no mesmo dia. Sim. Hoje não é possível você fazer mais isso. E fazia bem feito. Eu acho que fazia bem feito. Agora, no mesmo dia dava para fazer tudo isso e ainda passava no Ministério Público para tomar um café com algum procurador. E hoje, Fausto? Não há mais tempo para isso. Hoje você escolhe 1 ou 2 locais no máximo, porque a cidade estrangulou. E por causa da questão industrial dos jornais. Tem um horário rígido de fechamento e se você não põe a matéria... Dançou. Fecha a página sem a matéria e acabou. Então, hoje, muitos repórteres se valem do telefone e da internet, o que é ruim para o jornalismo, como você disse, olho no olho. Olho no olho. Quais foram os seus momentos mais intensos no jornalismo? Dá para dizer? Quando cobria a polícia. É mesmo? Cobria a polícia. Muita emoção, era um dia muita, era muito bom.
muito bom do ponto de vista jornalístico. Sim, né? claro, claro. E numa ocasião em que o jornal valorizava muito a cobertura policial, hoje nem tanto, né? Porque os jornais entendem que o assunto de polícia não deve ter mais o espaço que tinha antigamente, até porque a violência banalizou. Né? Hoje tem vamos chamar, um crimaço na Vila Nova Conceição,